Bem, vou me apresentando. Meu nome é Lígia Ock, eu sou adepta das relações livres e ajudo outras mulheres a viverem com mais liberdade. E o que é essas relações livres, né? É uma relação que não é abusiva, é uma relação saudável, que todas nós temos o direito de ter e ser e viver. Deixa eu assinar aqui. E hoje o tema é mulher poderosa. E eu vou explicar também. Nossa, um avião passando. E eu vou explicar também o que é essa tal abordagem sistêmica. Oi, bonita. Olá, olá, olá. Estamos aguardando. Olá. Então, eu vou falar um pouco sobre a mulher poderosa e a abordagem sistêmica. O que é uma mulher poderosa, né? O que é uma mulher poderosa? Por que a gente quer ser poderosa? E aí, vocês têm as suas hipóteses? É uma mulher que pode, é uma mulher que escolhe como que vai ser a própria vida. É uma mulher que pode ter filhos ou não, ela escolhe. É uma mulher que se veste do jeito que ela quer, ela tem o posicionamento político que ela acredita. É uma mulher que pode. Toda vez que você fala eu posso tal coisa, você está se colocando como uma mulher que pode, uma mulher poderosa. Uma mulher que pode ter o cabelo do jeito que ela quiser, uma mulher que pode falar o que acredita, uma mulher que pode trabalhar no que gosta, uma mulher que pode ter a casa do jeito que gosta. Isso é uma mulher que pode. E nós, né, na história toda do patriarcado e várias violências que tivemos, que vivemos, né, como mulheres, yeah, nós fomos cerceadas, nós fomos violentadas de forma que tiravam o nosso poder. Você não pode mais isso, você não pode mais aquilo, você não pode mais usar ervas, porque senão você é considerada bruxa, enfim. E nós estamos aqui para resgatar esse poder feminino, né? Esse poder da mulher que pode, né? Em vários aspectos. Então nós fomos apartadas, separadas do nosso aspecto natural de mulher. Nós fomos excluídas também em relação à política, aos direitos. Nós fomos desempoderadas em vários aspectos e estamos retomando cada vez mais esse poder, né? E como que a abordagem sistêmica pode nos ajudar a resgatar esse poder? O que é um sistema, né? Um sistema, ele é composto por indivíduos. Então, muitas terapias, elas olham o problema da pessoa a partir do ponto de vista individual. E a abordagem sistêmica é uma abordagem sistematizada pelo Bert Hellinger, que trabalha com sistemas. Nosso primeiro sistema é o sistema familiar, né? E é olhar para aquele problema, para aquela situação, né, da pessoa, não só sobre o ponto de vista do indivíduo, mas sobre o ponto de vista do grupo, do sistema. Porque muitas vezes a gente está refletindo um problema de outro integrante, a gente está, como eles chamam, emaranhados. Né? Na constelação familiar a gente chama de emaranhados. Isso é bem fácil de ver em relação a uma criança. Uma criança, ela tem, às vezes, um comportamento disfuncional, distorcido, e ela está refletindo, copiando ou refletindo algum comportamento disfuncional dos pais, por exemplo. Então, assim, eu tenho um irmão que quando ele era bem novinho, assim, ele tinha mania de lavar a mão, às vezes até se machucar. Por quê? Porque minha mãe estava, assim, muito obcecada por limpeza. Então, a criança estava refletindo esse comportamento exagerado da mãe. Isso é muito
comum e fácil de ver nas crianças. Mas mesmo depois de adultos, às vezes nós estamos emaranhados com comportamentos de outras pessoas da nossa família, né? Às vezes até de ancestrais, pessoas já falecidas. E como que isso acontece, né? E por que que isso tira o nosso poder? Porque é uma atitude inconsciente, não é uma escolha, é uma compulsão. E quando a gente coloca a luz sobre aquilo, a gente pode escolher honrar aquilo. Não. A gente pode escolher fazer diferente, né? Através da consciência e de honrar os nossos ancestrais. Então, existem diversas formas de nós resgatarmos o nosso poder. Independente, sim, uma mulher independente. Mais alguém? Então, se vocês quiserem fazer perguntas, quem é que aqui já conhece o, a constelação familiar? Já ouviu falar? Já foi constelada? Olá. Então, nessa busca do empoderamento feminino, existem várias estratégias, né? Então, por exemplo, o sagrado feminino, ele busca o empoderamento da mulher através da ligação com a natureza. Essa é uma das formas porque nós fomos também separadas da natureza. Outra forma é essa ligação com os ancestrais, né? Através, por exemplo, da constelação familiar. Outra forma que as mulheres buscam o empoderamento, principalmente em questões políticas, o mesmo tipo de salário, parto natural, segurança, é através do feminismo, que busca reunir as mulheres e ter uma participação na política, nas decisões, né? Aonde está indo esse dinheiro, como que ele pode beneficiar as mulheres. Não conhece a... Tá, então eu vou falar um pouquinho sobre a constelação, de novo. Não sei se entrou agora, mas a constelação familiar, ela é uma terapia que tem abordagem sistêmica. O que é a abordagem sistêmica, né? É em vez de olhar para a pessoa, para aquele problema que ela está trazendo, aquela dificuldade, aquele trauma, sob o ponto de vista só individual, ela olha, né, para o sistema, para o grupo. Pode ser o grupo família, pode ser o grupo de trabalho, pode ser o grupo uma cultura de um povo. Então, a pessoa, o terapeuta o constelador, em vez de ele olhar só para a pessoa, ele vai olhar aquela distorção, aquele comportamento disfuncional, aquele trauma, do ponto de vista do grupo. Cura o grupo inteiro, mas não precisa estar o grupo inteiro presente para que aquela disfunção seja curada. Por quê? Quando a gente melhora uma perspectiva de uma pessoa, ela se comporta diferente e as outras, elas vão também se comportar diferente, né? Sim, mulherada se fortalecendo junta. Sim, em várias frentes, com várias estratégias, né? Com várias abordagens. E uma das abordagens é essa, é sistêmica, é você olhar um grupo. Então, toda vez que forma um grupo, tem uma energia ali, tem uma egrégora. As pessoas, elas se influenciam. Não sei se vocês já viram ou se gostam tal de mapa astral. Mapa astral tem um mapa chamado sinastria, que é um mapa que analisa, por exemplo, a união de duas pessoas, como que essas pessoas se influenciam, né? Pode ser para um relacionamento de casal, pode ser para uma parceria de trabalho, ou vários tipos de parceria. Mas quando as pessoas se juntam, tem um, dois e uma entidade ali, né? Uma influência entre as pessoas. E a constelação, ela estuda essa influência. E a constelação,
ela tem 3 leis, né? Isso foi observado e sistematizado pelo Bert Hellinger. E as leis são: tem a lei do pertencimento. Então, imagina uma família. Todos têm o direito de pertencer àquela família. Quando a gente exclui uma pessoa da família, seja porque a gente não concorda com alguma coisa que ela fez ou tal, a gente causa uma distorção de comportamento em toda a família. A família inteira fica doente. Então, é importante não transgredir essa primeira lei, que é a lei do pertencimento. Tem também a, a segunda lei, que é a lei da ordem, que é uma hierarquia de tempo. Então, assim, os pais, eles, eles determinam e eles dão e eles cuidam dos filhos. E os filhos, eles não devem prover os seus pais, cuidar dos seus pais, principalmente quando é criança, né? Então, assim, existe uma hierarquia entre o dar e o receber. Os mais velhos dão para os mais novos, os mais velhos educam os mais novos. E os mais novos respeitam o que os mais velhos acreditam, passaram, e também recebem deles ativamente, que é o verbo tomar. Eles tomam o que os mais velhos dão. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e receber entre adultos. Se você quiser manter uma relação saudável, você precisa dar e receber de forma equivalente, não é igual, porque senão não há troca. Se eu te dou uma maçã, você me dá uma maçã, não é uma troca, né? Você tá, né? Mas a troca precisa ser equivalente, não necessariamente o mesmo gesto. Ai, gratidão, gratidão. Vamos ver aqui mais. A situação é como se eu pudesse fazer tipo uma corrente para a pessoa pela mudança dela comportamental. Deixa eu ver, eu não sei se eu entendi. Deixa eu ver se tem algum comentário antes. Bem, tem um comentário aqui. Olá. Eu acho que ela está fazendo uma referência à constelação familiar. A constelação familiar, ela fala sobre o indivíduo que é parte de um grupo, de um sistema. Então, quando a gente muda um elemento do grupo, do sistema, você está mudando o sistema inteiro, né? Existe essa influência. Só que aqui a gente está falando no nível de alma, né? No nível energético profundo. Por quê? Quando nós nascemos, nós recebemos informação no DNA, né? Informação sobre como vai ser a nossa pele, o nosso cabelo, o nosso tamanho. E também a gente recebe informações de sobrevivência. Então, alguns traumas, algumas coisas assim que a família passou, elas são transmitidas e elas são reproduzidas de forma inconsciente. Como é que funciona essa reprodução inconsciente? Olha, muitas vezes, por exemplo, o planejamento familiar, o número de filhos que uma pessoa vai ter. A minha avó materna teve 22 gestações. 22 gestações. Ela teve um filho atrás do outro. Isso era bem comum no começo do século XX, né? Várias pessoas tendo filhos de forma seguida. E a minha mãe, ela teve 4 filhos, né? E daí você pergunta, mãe, mas você planejou, você quis ter e tal? Ou para muitas pessoas, elas têm, né? Ela não pensou em ter ou não ter. Ou, vou dar outro exemplo. Tudo que existe no mundo, né, na cultura, etc., é porque alguém reproduziu e fez permanecer, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, por exemplo, o racismo ou uma atitude de violência. Existe racismo ainda hoje, mesmo depois do final da escravidão, porque as pessoas continuam acreditando que existe uma raça melhor do que a outra, ou que pode tratar alguém com violência. E daí isso vai passando de pai para filho, né? A gente herda
comportamentos positivos e crenças positivas, a gente também herda comportamentos violentos e crenças violentas. Então, a ideia é entender de onde que vem tudo isso. Entender que, às vezes, foi muito importante para a sobrevivência da família em algum momento, aquele tipo de atitude. Por exemplo, a crença de que tem que trabalhar muito, que tem que trabalhar duro, né? Quando você trabalha no, assim, no campo, no ambiente rural, você tem que trabalhar muito, assim, de forma braçal. Mas às vezes na cidade você está com outro tipo de trabalho, mais intelectual, que você tem mais tempo de ócio, ou poderia ter, mas aí você não se permite, porque você tem essa crença que foi herdada e nunca parou para pensar, nossa, será que realmente isso serve para mim? Então é esse olhar pro passado e falar assim, olha, isso aqui serviu para minha família sobreviver, mas agora eu escolho fazer diferente. E isso amplia o nosso poder enquanto mulher, né? Olhar para os nossos ancestrais, para as nossas ancestrais. E aí, alguma questão? Ah, eu tenho um convite para fazer. O meu convite é para quem mora em Florianópolis, na região. Eu vou fazer um círculo de mulheres gratuito aqui na Meta Casa, que é minha casa e centro cultural. Fica em Florianópolis, no Campeche. Vai ser no dia 22, domingo, e dentro de um evento maior. A gente faz uma vez por mês um evento chamado Sambas Arte, que é tipo um festival, tem música ao vivo, tem exposição de artesanato, tem oficinas de yoga, teatro, capoeira, vai ter o círculo de mulheres, as pessoas, elas vêm com seus filhos, cachorro, é um dia bem gostoso, assim, tem comida vegetariana para vender. Aqui é um espaço bem grande, assim, um quintal bem grande, com bambuzal, umas árvores frutíferas. É bem gostoso. E a ideia é assim que seja um. A Meta Casa quer ser um espaço desse novo mundo, que a gente possa ser o que a gente quer ver no mundo. E as pessoas vêm aqui nesses eventos e não ficam só na sua panelinha, elas conhecem outras pessoas, outras famílias, às vezes saem parcerias de trabalho, de projetos daqui, pessoas que vão morar juntas. Sim, então, e uma das coisas que eu gostaria de. Estou, né, trabalhando para isso, para imprimir aqui na Meta Casa, é que aqui seja um ambiente reconhecido como um lugar de apoio a mulheres, um ambiente feminista. A gente já tem outras frentes, né, de arte e tal. Eu sou Lígia, não sei se eu falei um pouco de mim, mas a minha formação é em fotografia. Eu já trabalhei com mulheres líderes em suas comunidades que davam apoio a mulheres que sofreram situação de violência doméstica. Eu já estudo feminismo, amor livre, sagrado feminino e agora constelação familiar há algum tempo. Escrevi um roteiro para um documentário que era um longa sobre amor livre, relações saudáveis, relações não abusivas. E chegou até o final lá do processo do edital, mas não foi contemplado. E depois eu continuei estudando, apesar disso, e mantive uma página no Facebook desde 2014, que fala sobre relações livres, né? Relações livres é uma das estratégias de empoderamento e libertação da mulher. É uma das frentes. E isso não tem nada a ver com ser casada ou não. Na verdade, tem um pouco, tá? Mas assim, você pode estar numa relação de exclusividade sexual e ser uma relação abusiva, ou você pode estar numa relação aberta com vários parceiros e não ser uma relação abusiva, né? Depende de como as pessoas se tratam, se existe verdade, uma boa comunicação, respeito aos sentimentos. Isso é independente de você ter um, zero ou vários parceiros, né? Mas isso já é a conversa para um outro vídeo.
Gente, eu não sei que horas são. Que horas são? Por favor. 21 e 24. Ah, então eu já tô 24 minutos aqui. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Olá, Luluzinha. Eu gostaria bastante que vocês fizessem perguntas. Se não aqui, pode ser pelo direct. Ou eu vou colocar assim, me façam uma pergunta no post. Vocês podem me fazer perguntas. Eu faço vídeos que podem ser respostas para suas perguntas. E aí, e é isso. Eu faço atendimentos em grupo, que são círculos de mulheres, tanto presencial aqui em Florianópolis, como online. E também atendimentos individuais. Você pode me contar a sua história, o seu caso, o que está acontecendo agora, a sua questão. E com base nesses conhecimentos, eu, eu dou alguma orientação, né? Então, assim, o Círculo de Mulheres, ele tem um espaço de conversa, de acolhimento, de fala, normalmente em relação ao tema, não, não é solto, né? Eu guio o processo e já vou responder. E tem algumas ferramentas que eu ensino para o empoderamento, como meditações guiadas, exercícios de organização, algumas reflexões. E se houver, assim, disponibilidade do grupo, eu trago alguma coisa de arte para a gente fazer, seja foto, dança, canto, referências de música. É bem gostoso. Ah, a Rúbia está perguntando aqui se a minha relação com a sua relação com a sua mãe mudou depois da constelação. Olha, mudou, mudou, mas assim, a desmistificação do amor materno, quebrar com a idealização do amor materno já tinha acontecido. E para algumas mulheres acontecem quando encontra a constelação familiar, quando são consteladas e tal. Mas assim, esse grande salto, esse grande passo de ver a mãe como uma mulher que tem suas qualidades e seus defeitos e tá aí na luta como todas nós, eu já tinha passado por esse processo antes. Eu acho que por volta do. Acho que antes dos 30. Antes dos 30 anos, eu acho que nos 30 anos a gente passa por essa grande reflexão, né? Ali, nessa fase da vida. Então eu conheci a constelação familiar depois e ajudou em alguns aspectos, assim. Eu acho que mudou a minha relação com os ancestrais anteriores, porque assim, a minha mãe, ela é filha adotiva de uma família. Então a gente tem poucas informações sobre a família biológica. E ela está na mesma pesquisa que eu, de procurar mais informações sobre essa família biológica e, e incluir essas pessoas, que apesar da gente não conhecer, elas fazem parte do nosso sistema.